nesse momento, amados irmãos, passaremos assim a palavra para o reverendo Pedro Aragão, que estará trazendo a mensagem do Senhor nessa noite. Quero saudar aos irmãos aqui presentes. Temos apenas aqui a equipe que está trabalhando com a transmissão e os músicos, adoradores, cantores do Senhor. Saudar também você que nos acompanha pelas mídias sociais da nossa igreja, canal do YouTube, a página do Facebook. Saudar também você que nos acompanha através da 98 FM. Você que já é parceiro nosso, já tem nos acompanhado, eu saúdo a todos com a doce, agradável e amada paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E eu gostaria de convidar a todos que pudessem abrir as suas Bíblias para o texto em que nós iremos estar refletindo nessa noite, em 2 Coríntios. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Mesmo que de maneira incomum, que nós não esperávamos e não estávamos prontos para tal, né? Pararmos de termos os nossos encontros como corpo, com toda a membresia, mas de igual forma, este trabalho é sim um culto ao Senhor. Estamos aqui cultuando a Deus, bem como você que está acompanhando, onde quer que você esteja, na sua casa, de repente também no trabalho, no comércio, em sua família, em diversos lugares. Esteja, pois, nos acompanhando a leitura do texto 2 Coríntios, capítulo 5. Estarei lendo dos versículos 18 até o capítulo 6, versículo 10. Nos diz assim a santa palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar mais uma vez, você pode fechar os teus olhos. Deus, diante da Tua palavra já lida,
já mencionada aqui, já acompanhada por aqueles que estão nos acompanhando, nós rogamos ao Senhor que, por bondade, pela graça especial do Senhor, venha falar com todos nós, venha falar a todos os corações, a todos os ouvidos atentos à tua voz. Eu peço, ó Deus, tanto pela vida daqueles que já conhecem o teu amor, já experimentaram dele, como por aqueles que não tiveram o privilégio ainda de terem comunhão com o teu Santo Espírito. De igual forma, o Senhor se apiede de todos. A tua palavra, ela fique guardada em nossos corações para que não pequemos contra o Senhor. Eu peço que através da internet, das ondas do rádio, e no ecoar da minha voz, seja a voz do Senhor que esteja alcançando todos os lugares que estão nos acompanhando, seja aqui, Campo Formoso, na Bahia, Brasil, talvez até fora daqui do país. A tua palavra tem poder. Assim nós, confiados unicamente, ó Deus, que o Senhor é o Senhor e Rei de nossas vidas, sabemos, ó Deus, que viveremos unicamente para a razão de nossa existência, que é para a tua glória. Assim eu peço, agradeço, intercedo, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de estar tratando sobre o tema comissionados como embaixadores de Deus na reconciliação do mundo. Nós, seres humanos, não é de hoje em que a humanidade ela permeia por querer encontrar respostas para tantas perguntas que incomodam a sua alma. Tantas são as perguntas que muitas vezes pensadores são levados a ter insônias, a discussões longuíssimas, pesquisas diversas sobre a respeito de qual é a razão da nossa existência, qual é a razão de existir. E desde que o mundo é mundo, o homem tenta encontrar respostas. Se nós formos olhar para o ponto de vista da filosofia, eu poderia mencionar aqui o filósofo, um dos que eu mais tenho simpatia, o René Descartes, quando ele diz, cogito ergo sum, penso, logo existo. Então ele estava fundamentando a sua existência no fato de ele refletir sobre ela, considerar sobre ela. Mas ainda vejo que não é uma resposta que alcance a todos. Mas ainda nós vemos, por exemplo, a doutrina espírita, que defende que a razão da existência seja a evolução da alma ou do espírito. Ou seja, você vive para que as suas boas obras elevem a sua alma, o seu espírito. De tal forma que às vezes você possa vir 2 vezes, 3 vezes, várias vezes aqui, de diversas formas, apenas no intuito de elevar a sua alma para conseguir uma plenitude, uma luz. Também não é satisfatório. A ciência humanista, ela vem dizer uma resposta simples, porém muito errada, de que a razão seja a autossatisfação, o prazer desenfreado. Ou seja, nós podemos fazer tudo aquilo que queremos, que desejamos, se aquilo nos faz bem, se aquilo nos traz prazer, apontando isso como sendo uma satisfação para a glória interna do próprio homem. Eu quero dizer para os irmãos que o cristianismo ele tem a resposta da razão para a nossa existência. Dentre tantos textos bíblicos que eu poderia mencionar aqui, eu gostaria de mencionar o texto de 1 Coríntios 10, 31, onde o apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, e façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E paralelo a isso, nós temos, dentre os nossos 3 símbolos de fé, o breve catecismo, que sua primeira pergunta é justamente essa: qual é o fim da existência? Qual é o fim do homem? E ela responde, recheando-nos de textos bíblicos, inclusive este que eu fiz a menção, de que o fim próprio do homem é glorificar a Deus e gozar da sua presença por todos os dias de sua vida.
Porém, eu gostaria aqui de trazer para os irmãos que muitas vezes muitos cristãos não sabem o que significa viver para a glória de Deus. Porque apesar de ser uma expressão que já faz parte da nossa rotina, do nosso vocabulário, dos nossos dizeres, nós sabemos, todo cristão bem fundamentado, se perguntar qual é o fim, olha, o fim da minha vida é viver para a glória de Deus, de fato, mas o que é viver para a glória de Deus? Às vezes, a gente vincula o viver para a glória de Deus ao cumprimento de diversas regras, ou diversos ritos. O rito religioso e às vezes apenas técnico, de oração, a leitura técnica da Bíblia, a vinda, que agora não mais está sendo possível para o templo do Senhor, mas alguns entendiam, não, eu devo ir para a igreja, por quê? Porque eu aprendi que deve ser assim e assim eu devo fazer. Ainda que estes atos sejam importantes. Porém, falar de viver para a glória de Deus vai muito além de mudança de costumes, ainda que sejam necessários. É incompatível, irmãos, uma pessoa que se diz serva de Deus, filha de Deus, ainda ter os seus costumes, as suas manias, os seus vícios, como era nos tempos de quando éramos do mundo, quando andávamos nas trevas. Viver para a glória de Deus também é refletido na mudança de nosso vocabulário, porém não apenas isso. Também se reflete na mudança de nosso vestiário, mas não apenas isso. Também se reflete na mudança dos ambientes onde frequentamos. Mas, ainda que todos estes princípios que eu falei aqui sejam importantes, e deveras eles são, a palavra de Deus ela vai nos alertar com uma profundidade ainda maior a respeito do que é viver para a glória dele. Viver para a glória de Deus, glorificar a Deus, é fazer aquilo tudo pelo qual você foi designado para fazer. E se nós formos pegar aqui apenas 2 pequenos fragmentos de todo este texto que nós lemos, eu poderia já dizer aqui 2 ações, 2 atos que são indispensáveis para aqueles que desejam viver para a glória de Deus. O primeiro está aqui no capítulo 6, que nós lemos, o versículo 3. Não dando nós motivo de escândalo. A palavra aqui, escândalo, ela aponta para o sentido de vergonha, ou seja, que nós não sejamos motivos de vergonha, não envergonhemos ao nome que professamos. Ou seja, nós devemos viver de tal forma e com a santidade tal que temos que pensar se nossos atos são vergonhosos, tanto para com a sociedade quanto para com Deus, que é quem mais nos importa agradar. E ainda uma segunda forma que o texto aqui, apenas um pequeno fragmento do texto, nos exorta a respeito do que é viver para a glória de Deus ou glorificar a Deus com a sua vida, está aqui no capítulo 5, no versículo 20, quando diz, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Irmãos, e este conceito de fato é muito sério. Eu e você somos comissionados a sermos embaixadores de Cristo na reconciliação do mundo para com Deus. Falar aqui a respeito do papel do embaixador, quando nós nos lembramos assim, o que é um embaixador? Nós conhecemos que as nações elas possuem, aquelas que estão ligadas em seus acordos internacionais, um embaixador em cada um dos países com os quais aquela nação de origem possui algum tipo de relacionamento. A grande maioria das vezes, relacionamento comercial. Pegando o conceito do dicionário aqui, embaixador é aquele que, vivendo em outra nacionalidade, detém plenos poderes para representar o seu país de origem. Ou seja, uma pessoa que, vamos imaginar um embaixador do Brasil na França. Ele, como sendo representante do Brasil ali, ele possui plenos poderes de falar em nome do Brasil e de negociar em nome do Brasil e de naquele país ele representar o seu país de origem, que é o Brasil.
E aí nós, ao olharmos e considerarmos estes fatores, quando a palavra diz que somos embaixadores em nome de Cristo, embaixadores de Cristo aqui, nós devemos nos atentar com seriedade a esta missão tão bela, profícua, mas, no entanto, esquecida pela grande maioria dos cristãos. Eu gostaria de destacar aqui, irmãos, 3 aspectos em que nós precisamos revitalizar do nosso chamado como embaixadores de Deus. E o primeiro aspecto é trazer à memória a responsabilidade que é a missão de ser embaixador. Nós precisamos resgatar e trazer à nossa memória a responsabilidade, o peso que traz sobre nós de sermos embaixadores do Senhor. Veja o que diz aqui o versículo 20, apenas a parte A. Quando diz que somos embaixadores em nome de Cristo, significa que nós estamos levando o nome de Cristo por onde quer que andemos, e conforme o conceito que eu mencionei antes, se estamos falando também de embaixadores, logo envolve 2 nacionalidades. Nós estamos falando de representar aquele que não pertence ao mundo, mas que pertence aos céus, aqui no mundo onde nós estamos passando. Irmãos, é preciso considerar que embaixador, quando ele vai para algum país, ele não está lá de férias, ele não está lá a diversão, ele não está lá a passeio, ele não está lá apenas para o desfrute das paisagens ou de pontos culturais ou coisas que sejam de seu interesse naquele país com o qual ele está vivendo. O embaixador, ele tem o dever de representar bem o país no qual ele carrega nas costas a sua nacionalidade, a sua bandeira. Irmãos, nós como cristãos, nos esquecemos que como embaixadores de Cristo, essa bandeira de representar o precioso nome do Senhor aqui na terra é nossa. É de cada um de nós e não de nós terceirizarmos. É muito comum nós confiarmos todos os trabalhos às mãos dos evangelistas, dos pastores, dos missionários, porque nós não queremos fazer, não podemos fazer. De fato, não foi esse o meu chamado que Deus me chamou. Mas isso é um ledo engano. A palavra está dizendo que se nós somos aqui embaixadores, é porque estamos emprestados aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, para representar aquele que é o dono da morada celestial. Continuando aqui o versículo 20, quando ele diz: sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Vocês já pararam para considerar a responsabilidade que este versículo nos traz? Como se Deus exortasse aquelas pessoas de nosso convívio por nosso intermédio, sendo nós embaixadores dele? Será que nós não temos negligenciado o nosso papel de embaixador, de falar da palavra de Deus em nossos relacionamentos, seja ele em casa, seja ele em nossos relacionamentos fora das 4 paredes, com familiares, com amigos, relacionamentos comerciais? Nós devemos atentar para o que diz aqui também o versículo 6, o capítulo 6, no versículo 1, que ao negligenciarmos, diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Isso é uma exortação para aqueles que têm feito pouco caso desta missão com a qual nos é confiada, nos foi comissionada. A palavra está dizendo: irmãos, não sejais como estes que têm tido como em vão a graça recebida de Deus. E esta é uma responsabilidade que todos nós cristãos devemos nos atentar.
Porque nós não viemos ao mundo para sermos iguais ao mundo. Nós não viemos ao mundo para nos misturarmos com o mundo e sermos iguais ao mundo. Nós viemos ao mundo para sermos sal deste mundo, luz deste mundo, e apresentar, iluminar as pessoas e o ambiente onde estivermos, apresentando a nossa pátria de origem, a pátria celestial. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele afirma isso. A nossa pátria está no céu, meu irmão. Apesar de nós sermos e devemos ser patriotas, amarmos o nosso país, seja ele qual país for, o seu país de nacionalidade, nós como brasileiros devemos amar e defender o nosso Brasil, nós temos que ter um amor ainda incomensurável pela nossa pátria de origem, porque a nossa origem não é aqui, a nossa origem é celestial. Então, nos atentemos para esta responsabilidade. E ainda eu quero também trazer um segundo aspecto que precisamos revitalizar de nosso chamado como embaixador de Deus. Nos versos 18 ao 20, ele nos traz aqui alguns privilégios que temos desta missão de embaixadores. Diz assim os versos 18, 19 e 20, eu farei a leitura novamente para trazer esclarecimento aos amados. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, então trazer à memória aqui o que o apóstolo Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, está nos trazendo, dos privilégios também que gozamos de sermos embaixadores. O primeiro desses privilégios eu quero destacar, aqui relatado no versículo 18, que foi uma missão que foi o próprio Deus que nos deu. Veja que eu e você, nós não nascemos e resolvemos dizer, a partir de agora eu decidi ser embaixador de Cristo. Ainda que fosse bela essa atitude. Mas veja que a palavra diz no verso 18, que foi Deus quem nos deu o ministério da reconciliação, de sermos embaixadores, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, não foi nos dado por homem algum, não foi nos dado por alguma autoridade humana alguma. Foi o próprio Deus que nos deu, e sendo Deus que nos deu, este privilégio não pode ser tirado. Este privilégio pertence a mim e pertence a você. Ele não pode ser destituído. Nós, por conta deste privilégio, temos a autoridade de falar em o nome de Cristo Jesus. Nós vemos um episódio muito belo e muito conhecido dos irmãos no livro de Atos, capítulo 3, aquele episódio onde os apóstolos Pedro e João estavam adentrando a porta do templo, e quando um homem que esmolava, ele pediu alguma moeda, e o que é que aqueles homens responderam para a pessoa que estava sendo o pedinte? Eu não possuo nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não foi o poder pelas mãos intermédias deles, inclusive eles mesmos justificaram logo mais adiante, no final deste mesmo capítulo, que não foi pela bondade deles, não foi pelo poder deles, mas unicamente por misericórdia e graça de Deus através do nome precioso de Cristo Jesus. Quando nós conhecemos e entendemos o nosso chamado como embaixadores, nós temos sim o privilégio de poder exortar em nome de Cristo Jesus,
de poder ensinar em nome de Cristo Jesus, de poder repreender em nome de Cristo Jesus, de poder libertar um cativo das garras de Satanás em nome de Cristo Jesus. É incompreensível muitas vezes em algumas culturas em que existem muitas manifestações demoníacas, pessoas que aparecem verdadeiramente endemoniadas, e não aqueles casos que conhecemos muito de muitos atores fingindo, mas as pessoas que de fato são perturbadas, agrilhoadas, escravizadas por Satanás. Algumas pessoas têm que chamar o pastor, o presbítero da igreja para tirar o Satanás. Mas a autoridade que o Senhor concedeu é para todo cristão de usar o precioso nome de Jesus, porque esse privilégio não é nosso, é um privilégio que temos alcançado pelo amor dele. O segundo privilégio ainda, aqui no versículo 19, diz assim o verso 19: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós entendemos aqui que Deus não imputa aos homens as suas próprias transgressões, os seus próprios pecados por conta deste ministério. Então veja que privilégio. O privilégio de sermos embaixadores de Cristo para reconciliar o mundo é de, anunciando o nome do nosso Salvador, fazer com que essas pessoas, ao ouvirem, serem alcançadas pela graça do Senhor, elas sejam libertas de suas mazelas, elas abandonem aquilo que eram os pecados e são desagrilhoadas daquilo que lhes escravizava. E o Senhor está dizendo aqui que poupa, não compete àqueles as transgressões que deveria ser imputada, por conta do nosso ministério da reconciliação entre o pecador e o Deus, que é o Deus a quem servimos. Quando nós consideramos isso, eu não sei dos amados irmãos, aqueles que já tiveram a experiência de conviver com uma pessoa que você convivia com ela antes dela experimentar da graça salvadora, e depois você ainda continuando convivendo com essa pessoa, ela agora experimentando a graça da salvação do nosso Senhor Jesus. É maravilhoso ver a mudança no semblante, a mudança no sorriso, um sorriso verdadeiro, a mudança não somente dos costumes, como eu mencionei também agora aqui há pouco, mas a mudança sobretudo no caráter. Então, que privilégio que nós devemos estar sempre nos atentando de sermos embaixadores para que mais pessoas possam experimentar dessa mudança, aquelas a quem o Senhor chamar. Eu fico imaginando acompanhar aquela pecadora que chorava aos pés de Jesus, e ela chorava, e com seus cabelos ela enxugava suas lágrimas, e aos pés de Cristo ela lamentava por si mesma, ao passo que devotava adoração àquele que a tinha dado para ela a vida. Quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, aquele que era o demoniado genezareno, que a palavra diz que não havia correntes, prisões e cadeias que fossem suficientes para segurar aquele homem, porque eram legiões de demônios que estavam no corpo daquele homem. E depois de ser liberto pelo poder da palavra, através do próprio Senhor Jesus, aquele homem, ele liberto, alegre da sua nova vida, inclusive implorando ao Senhor: me permita ir contigo, anunciar aquilo tudo que aconteceu comigo. Eu fico vendo, imaginando, vislumbrando em minha mente a alegria da vendedora Lídia, relatada lá no livro de Atos, a mudança de seu estado de não cristã para cristã, o escravo Onésimo, aquele que foi alcançado a salvação dentro atrás das grades. Eu me lembro de mim, eu me lembro quem eu era antes da conversão, e eu sei quem eu sou hoje. E você se lembra quem você era e quem você é? O capítulo 6, o versículo 2, o apóstolo Paulo aqui está
exortando aos irmãos ali em Corinto, dizendo: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no tempo da salvação. Veja, irmãos, você entende que Deus está nos cobrando? Olha, quando você estava na calamidade, quando você estava no aperto, eu te ouvi, eu te socorri. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você foi alcançado. Mas existem ainda mais pessoas que podem ser alcançadas, inclusive através da sua vida. O terceiro privilégio ainda, dentro desse segundo ponto que eu estou destacando, da importância, o privilégio de sermos embaixadores, de trazer à memória os privilégios dessa missão, está aqui relatado no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Privilégio imenso esse, ser o canal de exortação de Deus ao mundo. Através de nós, Deus exortar o mundo. Através de nossas vidas, o Senhor exortar todos aqueles que precisam ser exortados. O reverendo Billy Graham, ele diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E quando nós olhamos também aqui ainda para o texto, avançando, na verdade voltando para o versículo anterior, nós somos Deus exorta por nosso meio, e nisso nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sermos cooperadores com o Senhor neste papel de exortação, ou seja, de termos uma vida tal digna, santa, uma vida exemplar, uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã que entende que se não comer o pão todos os dias, vai morrer de fome, raquítico. Às vezes, nesse período de pandemia, dá vontade de eu procurar saber de todos aos quais eu conheço. Meu irmão, você está lendo a palavra de Deus em sua casa, você está orando, você está fazendo culto doméstico, você está louvando ao Senhor na sua casa? Como é que anda a sua vida? E esse privilégio de sermos cooperadores com Cristo, o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João 15:15, ele mesmo anunciou, falou sobre o relacionamento dele para com os seus discípulos, né? João 15:15 diz: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamados de amigos. E ainda no versículo 12, no livro de João, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, nós, ao negligenciarmos isso, estamos ignorando o incomensurável amor de Deus por nós. O amor que Ele tem por nós, tamanho, e pelas almas perdidas, por aqueles a serem alcançados à luz do Evangelho, não deve ser negligenciado pela igreja, por mim e por você, mas vivermos, sim, como livros abertos, representando a nossa pátria celestial. Terceiro e último lugar, irmãos, terceiro aspecto em que nós precisamos revitalizar o nosso chamado como embaixadores de Deus é trazer à memória também a abnegação desta missão de sermos embaixadores. Se em primeira instância eu mencionei trazer à memória as responsabilidades, em segundo ponto eu mencionei trazer à memória os privilégios, agora eu trazer à memória também a necessidade de abnegação. Por que necessidade de abnegação?
porque nós somos muito mal acostumados, somos acostumados a querer tudo no conforto, no bem-estar. Com o passar dos anos, vamos impondo mais condições confortáveis para a nossa devoção ao Senhor. Eu fico indignado quando eu vejo crentes, às vezes dizendo: na igreja é muito quente, na igreja é muito frio, quando liga o ar fica muito frio, e isso e aquilo. Mas eu moro perto, eu moro longe, estava fazendo frio. Eu me lembro que no comecinho da minha conversão, eu já estava um pouco desanimado com a faculdade em que eu cursava matemática, lá em Feira de Santana. Eu estava desanimado porque depois da conversão eu só enxergava querer viver para o Senhor. Eu recebi o chamado pastoral, mas ainda assim eu fazia todo esforço para concluir aquele semestre no qual eu fiz o vestibular, prestei, fui lá, então eu tinha que dar o meu melhor. Eu me lembro de um dia de estar caindo uma chuva forte em Feira de Santana, os céus ficaram cinzentados, aqueles sons de trovões, parecido com alguns que deu aqui em Campo Formoso, raios, e era uma aula importante. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de guarda-chuva, é um acessório que eu não gosto, me incomoda, ainda prefiro tomar banho de chuva, e fui encharcado para assistir a aula. Eu fico pensando, se fosse para a igreja e eu não tivesse uma carona, um carro, uma maneira de ir, se agiria do mesmo modo. Algumas pessoas que presumem a chuva, eu acho que daqui a 30 minutos deve chover, então eu vou ficar em casa. Eu gostaria de relatar com os irmãos aqui, de uma maneira bem breve, já chegando à conclusão, a abnegação que o apóstolo Paulo relata a respeito dessa continuidade temática de sermos embaixadores de Deus. Olha o versículo 4, capítulo 6, verso 4. Preste atenção nessas preciosas lições de abnegação. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, irmãos, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, diante de tudo isso que o apóstolo Paulo relatou aqui como sendo, olha, estejam, pois, abnegados destes fatores. Qual o seu grau de enfrentamento de dificuldades na sua vida? Chega perto de algum desses aqui? Nós tivemos o privilégio de, anteontem, o pastor Adilson ter compartilhado conosco, no grupo de WhatsApp da igreja, uma mensagem do missionário Ronaldo Lidório. Aquilo foi impactante, irmãos. Ouvir aquele testemunho foi impactante. Ele contou uma história da missionária chamada Ellen Roosevelt, que foi para o Congo na década de 60, né? Uma missionária inglesa, né? Ela era médica, enfermeira, solteira, estava sozinha e foi para lá com a missão de anunciar o evangelho para aquelas pessoas. Chegando lá, mesmo o país estando em crise, em guerra civil, enfrentando dificuldades diversas, ela fundou
com a ajuda da sua igreja que lhe enviou, né, uma escola de enfermeiros, e nessa escola se formou mais de 100 enfermeiros, tinha mais de 100 leitos. Ela relatou tudo isso num diário em que o reverendo Ronaldo Lidório compartilhou em uma das suas mensagens que nós tivemos o prazer de acompanhar. E eu quero chamar a atenção que esta mulher, sozinha, solteira, sabe-se lá quantas dezenas ou centenas de pessoas alcançaram o evangelho através dela. Ela foi maltratada naquele país, fugiu, mas foi-se descoberta onde ela estava. Ela foi torturada, foi agredida. Em seu diário ela relata, ela enfatiza que quebraram seus dentes, quebraram muito de seus ossos, quebraram muitas de suas costelas. Foi abusada sexualmente, foi injuriada e deixada semi-morta. E ao retornar para o seu país de origem, na Inglaterra, e após passar alguns anos de tratamento, depois de recuperada, ela procura novamente a liderança da igreja e fala: eu devo voltar para o Congo. Mas de maneira nenhuma, minha irmã, a gente vai te liberar. Se naquela época, aquela guerra civil fez tudo aquilo, toda aquela problemática, aconteceu tudo aquilo com você, agora saiba que está pior lá. Se os irmãos não me enviarem, eu vou de qualquer forma, nem que seja a pé, porque eu não concluí o trabalho que o Senhor me confiou em minhas mãos naquele lugar. E assim ela foi, e destaca que o seu trabalho foi ainda maior do que o primeiro, da sua primeira estada, e ela não desistiu. Como embaixadora de Cristo, ela pôde ali promover a reconciliação de muitas pessoas com o Criador, aqueles que andavam nas trevas, que andavam em pecados. Gostaria de ler o mesmo parágrafo que foi lido pelo reverendo Ronaldo Lidório, no finalzinho, do diário da missionária Ellen. O último parágrafo, ela diz assim: o problema é quando nós não queremos só Jesus. Queremos Jesus mais alguma coisa. Queremos Jesus mais aplausos. Queremos Jesus mais reconhecimento das pessoas, que seu nome seja mencionado. Queremos Jesus e queremos o sucesso. Queremos Jesus e queremos a popularidade. Não, irmãos, nós deveríamos querer somente Jesus. Jesus, irmãos, ele foi o maior exemplo de abnegação que nós conhecemos. Para encerrar, eu quero ler aqui o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, falando da abnegação do nosso Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que esta lição de abnegação fale aos nossos corações todos os dias, irmãos, para entendermos que o nosso chamado como embaixadores do Senhor para promover a reconciliação é um chamado que será cobrado no último dia, no dia em que nós um dia nos apresentaremos diante do tribunal do Senhor. Como embaixador, você fez o quê? Como representante meu lá na terra, como foi a sua vida? Pessoas puderam olhar para você e dizer: ali vai um representante celestial? Ou você envergonha o evangelho e a sua vida de tal forma que não se distingue de um não cristão? Que nós refletamos sobre isso e consideremos que o nosso Senhor, ele nos reconciliou na cruz para, como embaixadores, de igual forma, ele nos capacitou a ser.
e que Ele, por bondade dEle, nos sustente nessa difícil missão. Que Ele nos ajude a cumprir essa missão, porque não é fácil. Eu entendo aqueles que lutam por isso, mas têm fraquejado, porque não é uma missão fácil você ser diferente. Principalmente nos últimos anos, em que novas ordens mundiais estão sendo impostas, e cada vez mais você assumir bandeiras cristãs, assumir toda a nossa ideologia bíblica cristã, tem sido motivo de chacota, de vergonha, de ignomínia, e também de perseguição, em alguns casos até de morte. Que Ele nos sustente para que sejamos fiéis unicamente à sua palavra. Vamos orar. Deus, como mencionei aqui, ó Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude, nos socorra por bondade e graça em nome de Jesus. Que o Senhor se apiede de nós, se apiede dos nossos, se apiede daqueles que ainda não foram alcançados. Mas rogamos, ó Deus, que não passe de nós, mas que seja através de nós o agir do Senhor para o alcance de muitas almas que venham a se curvar perante a cruz vazia do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço por todo aquele que neste momento tem enfrentado todo tipo de dificuldade e que na sua jornada cristã tropeçou, esfriou-se na fé, esqueceu-se de sua missão, declinou seu chamado como embaixador. Ah, Pai amado, nos ajuda, Senhor, porque só poderemos retornar para o nosso país de origem se tivermos cumprido a nossa missão. Nós aguardamos a salvação em Cristo Jesus e que até lá seja o Senhor a sustentar teu povo, nos livrando do mal, nos ajudando a sermos sal para dar sabor a este mundo e luz para iluminar aqueles que estão em trevas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos nossos tantos pecados cometidos diariamente contra a santidade do Senhor. Perdoa-nos quando negligenciamos tamanha responsabilidade e privilégio de ser embaixador do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando fizemos caso, não nos abnegando de nosso próprio eu, do nosso próprio conforto, e temos colocado outras coisas à frente daquilo que a Tua palavra nos orienta que deveríamos colocar. Nos ajuda a cumprir o que diz a Tua santa palavra em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor mesmo nos acrescentará. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Que a bendita, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador, Redentor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Deus Trino, esteja com todos nós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos deste mundo. Amém. Sendo assim, irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto de adoração ao Senhor. Nós temos ainda alguns avisos para dar. O presbítero Paulo Rodrigues tem os avisos para dar, né? Ah, pronto. Então deixa eu mencionar logo aqui os meus avisos, das minhas anotações. Irmãos, eu quero já também começar aqui que a nossa União de Criança Presbiteriana, a nossa UCP, na sua atividade, ela, em suas gincanas, né, foi passado para nós a relação daqueles que foram os 3 vencedores. E os fofinhos que foram vencedores foram Priscila. É a Priscila do Lula? Oh, que benção, a Priscilinha. O Joãozinho, é o Joãozinho da Dailma? Não, da UCP, né? Porque ele é pequeno, né? Mas não é UCP mais não, né? É de quem? Ah, de Olívia. E a Helena,
Do Coutinho e de Vaninha? Que bênção, parabéns. Depois vocês procurem a irmã Vanessa Rosário para receber a premiação, tá bom? Irmãos, nós também queremos aqui trazer uma nota de pesar pelo falecimento do presbítero Walter Martins, ali na congregação presbiterial Verdade e Vida, presbítero que estava em atividade servindo ao Senhor Jesus naquele lugar. Trazer as nossas condolências, nosso profundo voto de sentimentos a toda a família, toda a igreja, todos os irmãos na fé e amigos, e rogar que o Espírito Santo do Senhor esteja fortalecendo vocês, consolando vocês e trazendo ânimo e esperança de que, apesar de separados dos corpos agora, teremos um reencontro. Antes de passar a palavra ao presbítero Paulo Rodrigues, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, não sei, pelo Instagram também, talvez, né? Pela Rádio 98 FM, o Instagram não teve hoje não, né? Obrigado a todos vocês, que Deus esteja abençoando a sua semana que está começando hoje, sua semana seja abençoada, guardada, em nome e para a glória de Jesus. Presbítero Paulo Rodrigues. Já encerrando os nossos trabalhos, e nós queremos agradecer mais uma vez a todos que acompanharam, aqueles que acompanham assiduamente os nossos trabalhos. Rogar a Deus pela existência da Rádio 98 FM de Campo Formoso, rogar que o Senhor continue abençoando toda a sua composição, desde o seu presidente até o mais simples funcionário. Queremos agradecer também aqueles que nos acompanham sempre, como a nossa irmã Neuzinha, a Lolô, a irmã Alzeni Neudes, a família do pastor Adilson, que queremos justificar a sua ausência hoje, por um motivo de estar acometido da virose, não pôde estar conosco hoje, mas no próximo domingo estará aqui, em nome de Jesus. Queremos também agradecer o conselho da nossa igreja, queremos agradecer a junta da diaconal que tem nos dado apoio, o grupo de louvor da nossa igreja, que Deus continue abençoando-os sempre. Nosso regente Jonas, o nosso musicista Nicinho e todos. Ao meu povo, aí na Vila Tonhão, a minha família que está sempre ligada aí na nossa vila. Pedir oração, amados irmãos, a todos. Esteja orando. Que Deus interceda pela saúde da nossa irmã Edith, ali em Bananeira. A mesma está hospitalizada em Pindobaçu. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos conceda uma semana sobre o seu santo e paternal cuidado. Amém.